Veja agora a coletiva de Léo Condé, após a vitória de 4-1 do Remo sobre o Bahia. Léo Condé, parabéns pela vitória, boa noite. E grande vitória, na verdade. Na era Condé, eu vou contextualizar aqui a minha primeira pergunta, mas eu preciso citar isso, porque na Série A, o Remo ainda não tinha conseguido atuar 2 tempos bons. O Remo, por exemplo, perde para o Curitiba, mas joga bem no segundo tempo. O Remo, você não estava aqui, mas vencia o Mirassol por 2-0, cede o empate. Você também não estava contra o Atlético, mas o Remo havia jogado o segundo tempo muito bem. Hoje, o Remo manteve uma regularidade dentro de uma partida. Ou seja, repito o que eu falei. Pela primeira vez na Série A, o Remo consegue jogar 2 tempos bons, sem deixar o adversário mandar no jogo. A que você atribui essa goleada e a estreia, de fato, assim, do Talhari, né, sendo esse cara contra o Flamengo não deu muito tempo, mas hoje de fato ele estreia já vencendo. Então, qual foi o caminho certo que o Remo encontrou dentro do teu trabalho para essa vitória de hoje? Bom, boa noite a todos. Realmente, como você pontuou, eu já tinha até falado isso na última coletiva, que a gente precisava fazer um jogo completo, né? A gente tinha feito um bom segundo tempo contra o Curitiba e um bom primeiro tempo contra o Flamengo, apesar de ter virado o primeiro tempo perdendo para o Flamengo, mas a gente conseguiu fazer um jogo consistente, criamos situações de gols. Naturalmente o Flamengo teve mais posse de bola, por todo o contexto, que não precisa ficar explicando aqui, mas a gente conseguiu fazer um primeiro tempo consistente. Então, pontuamos isso com os atletas, fizemos algumas correções com o pouco tempo que a gente teve, mas mais através de vídeo, análise do adversário, mas realmente a gente conseguiu fazer hoje um jogo, digamos assim, quase ele no todo consistente. Os 20 minutos iniciais, as duas equipes arriscaram, foi um jogo aberto, tanto o Remo quanto o Bahia tentando gol. Dos 20 minutos até os 30, até a parada ali me incomodou, a gente começou a marcar um pouco de longe e cedemos espaço para o Bahia. É uma equipe que eu já conheço bastante, de ter enfrentado várias vezes aí nos últimos anos. A gente não poderia ceder espaço à equipe do Bahia, tinha que pressionar, diminuir o portador da bola. E aí, no tempo técnico, a gente conseguiu fazer esse ajuste, voltamos, terminamos bem o primeiro tempo, empatamos. Mas eu acho que o segundo tempo, realmente, a gente conseguiu pressionar, marcar. Naturalmente, pela qualidade do Bahia, chegou no nosso gol também, principalmente algumas jogadas individuais, como foi o lance do Pulga, no lance do pênalti. Mas, no todo, a gente teve o jogo controlado, tanto em termos de marcação, quanto lucidez quando tinha bola, tanto para contra-atacar, quanto para triangular pelos lados do campo, e também boas combinações de jogada, principalmente do Talhari e do Bueno por dentro. Então, a gente conseguiu fazer esse jogo consistente, um resultado bastante expressivo, precisava dessa primeira vitória, e principalmente da forma que foi. E o Talhari também, um jogador que a gente gosta muito, foi o nome que a gente sugeriu aí para a direção, fez um esforço para buscar, destacar isso aqui, não foi fácil trazer esse atleta, então, mas eu tenho certeza que é um jogador que vai dar muita alegria para o torcedor remista. Boa noite, Condé. Parabéns pela vitória. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. Apesar de ter realmente esse jogo um pouco mais consistente, mas houveram muitas diferenças, principalmente em relação ao ataque do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo houve uma certa dificuldade de entrar um pouco mais na área, tanto que o gol saiu de um chute de fora da área, numa bola que sobrou para o Vitor Bueno. E o Vitor Bueno conseguiu ser esse cara realmente bem importante, muito importante, que ele vem sendo já há alguns jogos dentro da competição. Mas foi um segundo tempo totalmente diferente. O que no intervalo foi ajustado para que houvesse essa diferença na hora de ir para cima e conseguir os espaços dentro da área do Bahia, o que no primeiro tempo estava bem difícil de acontecer. Primeiro tempo, que era natural, a gente enfrentou uma das melhores equipes do futebol brasileiro, por 2 anos seguidos, classificado para a pré-Libertadores. Já tem uns 3 anos que jogam junto, eles têm um bom conjunto. A gente não achou o ponto da marcação, essa foi a grande verdade. A partir do momento, eu até antecipo um pouco, a partir do momento do tempo técnico, a gente conseguiu fazer o ajuste de marcação, e a partir do momento que a gente conseguiu marcar melhor a equipe do Bahia, tanto nos momentos que a gente subia a marcação, quanto nos momentos que a gente marcou no bloco mais baixo, a gente ajustou a marcação, passou a ter posse de bola, e aí eu pedi a eles que a gente
alternasse, né, tanto o jogo pelas laterais do campo, para a individualidade do Manga, pelas boas triangulações ali, Zé Ricardo, o Pikachu e a ultrapassagem do Marcelinho, e uma aproximação maior do Vitor Bueno com o Talhari. Então, acho que isso foi fundamental para que a gente conseguisse criar boas situações de gols. Boa noite, professor Condé. Alô. Boa noite, professor Condé. Gledson do Sport News. A gente vê que o Remo vem pegando alguns gols bobos, gols de erros individuais. Como fazer para que o Remo não faça, mas não aconteça mais isso no jogo do Remo, e o Remo saia com mais vitórias como essa de hoje, que vem aí trazendo, depois de 30 anos, uma vitória na Série A? São lances são situações que a gente vai corrigindo, precisamos de tempo para treinar e fazendo as correções. Agora, eu acho que o gol de hoje foi muito mérito do Bahia, uma jogada muito bem construída ali pelo lado direito deles. Eles têm muito essa combinação pelos lados do campo. A gente conseguiu marcar bem, mas em alguns momentos, naturalmente, eles iriam envolver. Mas é treinamento, repetição, achando uma base de equipe, de um jogo para outro, muda 2, 3 peças, mas a base a gente está mantendo. E eu tenho certeza que com o passar dos jogos a gente vai se ajustando tanto no aspecto defensivo e principalmente na parte ofensiva. Léo Condé, Magno Fernandes, Rádio Clube do Pará e também Portal DOL, Diário do Pará. No jogo passado, na sua entrevista coletiva, você frisou o seguinte: eu sei jogar contra o Bahia e também sei como é trabalhar diante da equipe do Bahia. Hoje, o Clube do Remo teve um desempenho no qual nossos comentaristas na Rádio Clube disseram que foi o mais consistente da temporada, mesmo com esse pouco tempo de treinamento que tu acabou de frisar. Como é que tu tem lidado com isso e nessa sequência de jogos que agora também terá a Copa Norte pelo caminho? Realmente o Bahia é sempre um adversário muito difícil, como eu pontuei na última coletiva e até para os atletas, já são praticamente 3 anos aí seguidos, né? 2 anos no Vitória, depois 1 ano e meio no Ceará, sempre enfrentando na Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito bem treinada pelo Rogério Ceni, né? Um trabalho que eles têm de investimento, de um grupo de investidor que todos sabem, né? Sempre captando jogadores jovens, jogadores de grande potencial. Então é realmente um grande adversário, mas de uma certa forma a gente ajuda um pouco da gente ter esse conhecimento, né? E tentar neutralizar aquilo que o adversário tem de melhor e explorar as suas dificuldades, que todo time tem. Raramente você vai ter um time imbatível, né? Que não tenha algumas situações onde sofre. Em relação à Copa Norte, já temos um jogo na quinta-feira, vamos tratar ela com seriedade também. É claro que a gente, nesse primeiro momento agora, a gente recuperar os atletas que vêm jogando um pouco mais, foi uma sequência pesada de jogos decisivos, oportunizar para atletas que vêm atuando menos, né, para que a gente possa aproveitar essa semana de treinamento. Então, esse primeiro jogo, a gente já meio que definiu com a direção, vai alguns atletas que vêm atuando menos, para a gente aproveitar um pouco mais o aspecto tático e físico da equipe que vem atuando um pouco mais. Boa noite, Condé. Boa noite, Condé. Smith Reage do canal Chaves Remista. Agora há pouco o Rogério Ceni deu a entrevista coletiva aqui e praticamente não deu mérito algum ao Clube do Remo. Citou mais os defeitos do Bahia do que os méritos do Remo. E você entrou com uma estratégia hoje, na minha opinião, bem interessante, com o Marcelinho e o Pikachu fazendo esse lado direito, onde o Bahia, nesse corredor, é muito forte, como o Juba e o Eric Pulga. Isso já foi uma estratégia pensada por você para também explorar esses espaços deixados pelo Bahia naquele setor? E, claro, o quanto que é importante vencer para psicologicamente o time reagir. E se essa estratégia que você adotou hoje vai ser uma estratégia que você vai adotar também fora de casa, com adversários mais qualificados, como é o Santos, um time que espera mais e sai nos contra-ataques e é letal. Uma característica do teu trabalho. Obrigado. Bom, o campeonato é muito difícil, são equipes muito fortes, com características diferentes, e a gente tem que ir se adaptando de acordo com o adversário. É claro que a gente vai ter uma ideia, um modelo de jogo bem definido, onde eu prezo muito pelo equilíbrio, fazer a leitura dos momentos de pressionar um pouco mais, de marcar um pouco mais baixo,
e saber os jogadores terem esse entendimento do jogo. Momento de transitar um pouco mais rápido, momento de ter um pouco mais de posse de bola, mas de uma certa forma você tem que ir estudando os adversários e se adaptando à característica dos adversários, dos campos, né? Nós temos campos com características diferentes, campo sintético, campo com a grama mais pesada, como é a do Barradão, no Vitória, e tem que se adaptar o quanto antes em relação a isso. E principalmente nos jogos em casa, fazer valer, né, o mando de campo, tanto no aspecto de conhecimento de piso, gramado, como também de ter o torcedor como um grande aliado, como foi hoje. Então, são adaptações que a gente vai fazer. Hoje foi realmente essa dobra, a gente entendeu de fazer o Marcelo com o Pikachu, às vezes vai ter jogo que de repente a gente pode utilizar uma situação diferente. Naturalmente, vocês vão ver o Remo jogando de uma maneira diferente em partidas diferentes. Boa noite, Condé. Sou Matheus Pauxis aqui da Liberal Mais. Eu vou fazer uma pergunta rapidinho sobre uma questão que eu tenho certeza que te perguntariam se o resultado fosse outro. Quais características tu enxergas no Patrick para ele ser um jogador muito utilizado por ti e hoje, inclusive, foi titular? E o que levou, por exemplo, o Leonel Pico ser reserva na partida de hoje? Acredito que a questão física você pode explicar melhor. E você pode explicar um pouquinho melhor a estratégia de usar o Pikachu acompanhando o Juba na individualidade, muitas vezes até mesmo a parte central do campo? Bom, a questão da opção pelo Patrick hoje foi justamente por característica do atleta. A gente queria fazer um jogo de muita perseguição. O Bahia tem várias virtudes, mas o principal é o setor de meio campo, né, que se conhece muito. Jean, jogador nível seleção, Caio Alexandre, um jogador que o Bahia fez um investimento muito alto, e o Eric também um jogador no qual o Bahia fez um investimento muito alto. E ainda tem o Juba, que quando o Bahia tem a posse de bola, vem preencher o meio, fazendo praticamente um quadrado de meio campo ali. Então a gente precisava de jogador de caça, de força. O Patrick tem essa característica, é um jogador que a gente acompanha, conhece bastante a sua característica. O Pico já é um jogador mais posicional, que guarda mais posição, faz mais o trabalho ali de proteção da entrada de área. Hoje a gente precisava de um volante mais de caça, de individual, de força, de 1 contra 1, algo que o Patrick tem de virtude. E realmente o Pikachu, você fez a leitura perfeita, ele com bola, ele dava amplitude para fazer a dobra pelo lado direito, junto com o Marcelo, mas quando estava sem bola, ele tinha que preencher um pouco mais o setor de meio para não deixar com que o Bahia ganhasse esse setor. Oi, Felipe Araújo aqui do Felipe Esporte. E Léo, em primeiro lugar, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que tu falasses para a gente sobre o posicionamento do clube do Remo hoje, né? Porque a gente viu um Remo fazer um primeiro tempo muito bom diante do Flamengo, inclusive criando grandes chances. E queria que tu falasse sobre a conclusão, concluindo essas chances a gol, porque diante do Flamengo ele criou muitas chances, só que não conseguiu converter em gol. E hoje, diante do Bahia, a maioria, 95% das chances que o Remo teve, conseguiu converter em gol. Eu queria que tu falasse pra gente o que tu conversou com o teu clube, o que tu fez para transformar isso em gol. Obrigado. É repetição, é passar confiança para os jogadores, né? O Vitor teve 2 chances contra o Flamengo, o Patrick de Paula. O que eu passei para eles é que quando chegasse próximo da área, que é o mais difícil, é você conseguir construir para chegar em situação de definir a jogada. E a gente, até talvez pelo momento, né, em busca dessa primeira vitória, um pouco de ansiedade, a gente estava chegando e querendo definir a jogada de qualquer maneira. Então, o que a gente passou é para que tivesse a mesma tranquilidade da construção da jogada, que a gente chegasse no terço final e tivesse essa tranquilidade para definir, né? Muito tempo que o clube não conseguia a primeira vitória depois de anos, né, desse retorno à primeira divisão. Quero até aproveitar a oportunidade, antes que me esqueça, dar os parabéns a todos os profissionais do clube, direção, né, principalmente a liderança do Tonhão, mas de todos os pares que fazem parte da direção, né, que conseguiu conduzir o Remo da Série C à Série A no intervalo tão curto, a todos os profissionais que passaram aqui pelo clube, né, o Guto Ferreira, Rodrigo, Daniel Paulista, né, entre outros profissionais que conseguiram conduzir junto com os atletas, claro, conduzir o Remo à primeira divisão, e hoje é um dia de muita festa, e que de uma certa forma, né, a gente chegando, vindo para o estádio, a gente um pouco apreensivo, uma sequência muito ruim, mas o torcedor acreditando, passando uma energia positiva para a gente. Então foi um dia realmente que eu tive essa oportunidade de vivenciar muito especial.
Boa noite, Léo Condé. Nicolas de Pádua, Rádio Povo. Hoje o time foi muito forte na segunda bola e nas transições. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o ajuste aos 30 minutos, na hora da parada. O Remo entrou num 4-2-3-1, mas no determinado momento o Remo foi para um losango no meio campo, com Pikachu e Patrick de Caridjeiro, e o Vitor Bueno sendo um ponta de lança, aproveitando a velocidade do Taglieri e do Manga aberto. Já é uma identidade para esses, ou foi algo específico para a partida de hoje? Vai depender muito do jogo, como eu pontuei agora há pouco. Vai ter jogo que a gente vai preencher um pouco mais o meio, talvez vai ter jogo, dentro do que a gente analisar do adversário, talvez vai pedir 3 atacantes pesando na linha de defesa do adversário. Talvez a gente pode ter jogo que a gente precisa fazer uma linha de 3 ou de 5 ali atrás, de repente... Aí vai depender muito do que a gente vai analisar do adversário, mas é claro que a gente vai procurar ter uma identidade nossa, um modelo de jogo nosso, que a gente... pode ir se adaptando de jogo a jogo. Boa tarde, Léo. Henrique Herrera, da Rádio Pariana. No primeiro tempo, nos 35 minutos iniciais, onde era o momento que o Bahia ainda estava dominando, eu estava percebendo que o Aleph Manga ele não estava voltando tanto para marcar, estava com um pouco mais de liberdade aí na frente. E aquele setor do lado esquerdo do campo, ele estava com muito espaço livre. O Tchamba estava tendo dificuldade para marcar, já que o Aleph não estava... Ele estava tendo os momentos de subida e os momentos de descida, só que na maior parte do tempo o Tchamba ficava ali com bastante espaço para marcar sozinho. No segundo tempo, dentre as muitas alterações táticas que a gente pôde perceber, eu percebi que o Patrick começou a marcar um pouco mais para cobrir essas subidas da Aleph. Aí eu queria saber se isso fez parte da tua leitura, se foi parte da estratégia montada para começar a dominar um pouco mais o Bahia, ou se foi algo que foi acontecendo naturalmente durante a partida. Na verdade, assim, o setor esquerdo nosso sofreu um pouco ali, muito em virtude da boa capacidade de triangulação do Bahia. O Eric aproxima muito do atacante, né? O centroavante também deles, normalmente tanto o William quanto hoje o Everaldo faz bem esse trabalho de pivô. E o que a gente teve de dificuldade é que a gente estava dando muito espaço para o Caio Alexandre aproximar ali e fazer a superioridade. Não era nem a questão do Manga, porque o lateral do Bahia na construção ele baixa, né, fazendo a construção em 3, abre um pouco o Mingo pela esquerda, e o lateral constrói um pouco mais baixo. Então não tinha tanta necessidade de a gente baixar o Manga, diferente do Flamengo, que o Flamengo normalmente a construção era feita com o volante, né, com o Pulgar, e liberava bastante o lateral. Então, exigiu com que os atacantes, tanto o Manga quanto o Jajá, em alguns momentos, tivessem que baixar um pouco mais para ajudar, para não ter dobra em cima do lateral. Mas a partir do momento que o Bueno encostou um pouquinho mais, ou o Tagliari, eles iam revezando no primeiro volante do Bahia, e o Patrick também, tanto ele quanto o Kaique foram orientados a rodar um pouquinho para fazer uma cobertura. O Tchamba, ele é um zagueiro de origem, que também joga na lateral, né? A gente tem que ter até esse cuidado para não daqui a pouco crucificar ele, porque ele está colaborando bastante ali, né? Fez até uma partida, digamos, nota 7, mas ele vai ter um pouquinho de dificuldade em alguns movimentos ali, principalmente quando pega um atacante rápido, igual pegou hoje. Boa noite, Léo Condé. Alain Botelho, Rede TV Esporte. Léo, primeiramente, parabéns pela vitória diante da equipe do Bahia. Perguntar para você que amanhã tem um sorteio da Copa do Brasil. Se a escolha de adversário, na próxima quinta também já começa a Copa Norte para o Clube do Remo. Vai começar novamente uma sequência de jogos. Você irá priorizar alguma competição ou foca o mesmo? Bom, o Remo sempre quando entrar em campo vai sempre tentar entrar com o intuito de vencer os jogos em qualquer competição. Naturalmente o Campeonato Brasileiro é o foco principal. A Copa do Brasil é uma competição importante, não dá para escolher adversário, são os 16 melhores ranqueados, qualquer um que vir desse pote vai ser parada dura. E a Copa Norte a gente vai aproveitar para colocar atletas que vêm atuando menos, mas sempre com a responsabilidade de estar representando a equipe do Remo, vamos tentar avançar. Agora é claro que a prioridade fica muito em cima do Campeonato Brasileiro. Professor, fechamos a... Quer fazer uma? Mais um, Nelson. Poderia deixar de parabenizar o Léo Condé, né? Abraço dele já novamente. Você falou aproveitar atletas para poder rodar exatamente e dar esse gás nos 2 jogos da Copa Norte, que serão nesse intervalo de 11 dias data FIFA, até o próximo jogo fora de casa contra o Santos. Nessa questão de dar oportunidade, a gente observou a volta do Jaderson. E também outros atletas que estão ali
buscando esse espaço. Essa competitividade que você está falando muito bem, não pode significar também, saída de atletas sem mostrar para mim condições que tem que possam ser resgatados. Você está pensando muito nisso também? Todo atleta que tem contrato com o clube, a gente vai observando no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, e aí o atleta vai se fazendo por merecer e buscando, meritocracia. Cada um vai buscando o seu espaço e a gente vai tentar ser o mais justo possível. É claro que nem sempre a gente consegue ser a todo momento. Às vezes tem 2 jogadores na mesma posição que vive um bom momento, então a gente tem que escolher por questão tática, mas o dia a dia vai mostrando e a gente vai tentando fazer essas escolhas em cima disso. Léo, para a gente fechar, muito se falou de esquema tático e tudo mais, mas para a gente encerrar essa entrevista, queria que você falasse e deixasse uma mensagem para o torcedor, que mais uma vez mostrou que está com essa equipe, colocando mais de 20 mil pessoas aí, apesar dos resultados negativos, e que ele continue de mãos dadas com esse grupo de trabalho para que a gente tenha uma sequência ainda melhor pela frente. Verdade, eu pontuei isso na última, orgulho e satisfação muito grande de dirigir um clube igual o Remo, de uma torcida apaixonada e fiel, né? Porque é muito fácil torcer quando está ganhando, né? Um momento muito difícil, a sequência ruim que a gente vinha atravessando e a torcida, como eu falei, desde quando a gente saiu do hotel até a chegada no estádio, o sentimento que a gente tinha, o torcedor passando boas vibrações, boas energias, e isso com certeza os jogadores canalizaram e vamos caminhar junto, continuar caminhando junto, porque a caminhada é longa e a gente tem que caminhar de mãos dadas.